Sabe o Feynman? Aquele mesmo. Aquele físico que foi prêmio Nobel em 1965 e que deixou aquela obra magnífica, The Feynman Lectures on Physics, aulas que ele deu de 1961 a 1962 no Caltech, California Institute of Technology, para alunos de graduação. Junto com essa obra, foi publicado, muito tempo depois, é verdade, um conjunto de aulas que ele deu de revisão para esses alunos. E numa dessas aulas ele nos ensina uma técnica muito curiosa de derivar funções que têm uma certa complexidade algébrica. E é isso que eu pretendo compartilhar com vocês hoje. Olá pessoal, serão bem-vindos ao canal Ser Ciência, onde você encontrará os temas de física, matemática, história da ciência, tudo tratado de forma séria e entusiasmada, porque é disso que nós gostamos de ciência e de todas as suas derivações. Vamos então tratar do tema que eu comentei hoje, que são as dicas que o Feynman deu, a técnica que ele mostrou de lidar com derivação. Para isso, primeiro nós vamos fazer uma rápida revisão de regras básicas de derivação, que é o que o Feynman faz no início da aula de revisão dele, e depois vamos mostrar a técnica dele aplicada a funções de alguma complexidade. Tá? Vamos lá. Bom, em tudo que segue, f, g, u e v são funções de x. Primeiro, derivada de soma é soma de derivadas, sem problema. Outro, se a função for uma constante vezes x elevado a um número real, então a derivada vai ser essa constante vezes o número real. Veja que o expoente então desce, né? A gente fala que o expoente desce aqui como fator, e x vai continuar elevado ao expoente anterior menos uma unidade. Essa é uma regra de derivação essencial. Por exemplo, se você tiver uma constante vezes x, o expoente do x é elevado a 1. Né? O expoente de x é 1. Então, nós vamos ficar com a derivada igual a vezes x elevado a 1 menos 1. X elevado a 1 menos 1 é x elevado a 0. X elevado a 0 dá 1. Então, a derivada de ax é a. Tá? Então, isso é consequência, por exemplo, dessa regra. Se f igual a uv, então se f for o produto de duas funções, a derivada vai ser a derivada do primeiro fator vezes o segundo, mais o primeiro fator vezes a derivada do segundo fator. Essencial para nós essa regra. Outra regra importante, se f for a razão de duas funções, aquela que está no denominador nós vamos considerar que é não nula para todo x, né? E aí a derivada vai ser dada por uma fração, né? Derivada da primeira vezes a segunda, menos a primeira vezes derivada da segunda sobre o quadrado da segunda. Segunda aí é o denominador. Tá? Então essa regra pode ser obtida da anterior, do produto. É só você colocar que u sobre v é u vezes v elevado a menos 1. É só revisão, só para a gente lembrar. As funções trigonométricas também têm suas derivadas, né? Derivada do seno é cosseno, do cosseno é menos seno, da tangente é secante ao quadrado ou as suas representações. Tudo isso o Feynman supõe que o estudante conhece devidamente, sem qualquer dúvida. Né? E a regra da cadeia, também é muito importante, é aquela que diz o seguinte: se você tem uma função h, que é uma função f de uma outra função g, então a derivada de h em relação a x vai ser... O que você vai fazer? Você vai considerar que g de x é uma variável auxiliar. E aí você vai derivar f de g de x em relação a g de x. Então você considera, né, g de x como uma variável auxiliar. E depois deriva g de x em relação a x, faz o produto. Essa é a regra da cadeia essencial. Né? E aí Feynman propõe alguns exercícios para os seus estudantes. Né? Por exemplo, a derivada em relação a t, ele usa a variável t frequentemente, de 2 menos 7t. Então a derivada da soma é a soma das derivadas. Né? A derivada de constante é zero, tá? Consequência das nossas regras, da própria definição de derivada. Derivada de menos 7t é menos 7, o resultado está aí. Né? Se nós tivermos essa soma de funções, a derivada da soma é a soma das derivadas, e em cada uma você aplica aquela regra da derivada de a vezes x elevado a r. Né? Então é a vezes r vezes x elevado a r menos 1. Aplica isso aí, né? Ou então no 3t2, o 3 é fator, permanece, né? O 2, expoente 2 desce,
t fica elevado ao expoente original menos 1, depois a mesma coisa no outro termo, né? E aí você aplica as operações algébricas que você viu aí e escreve o resultado final sem maiores problemas, né? E no terceiro exemplo, a gente tem aí um exemplo de aplicação da regra da cadeia, né? Porque nós temos aqui uma função seria um g de t, né? Esse g de t está sofrendo, né, uma operação por causa de outra função, que é a função que manda levar ao cubo esse t. Tá? Então, o que nós temos aqui? A função original é o f, é o cubo dessa função aqui. Tá? E aí você faz a derivada do cubo disso em relação a isso mesmo. Tá? Então, vai ficar o quê? 3 vezes essa expressão, que eu considero como variável auxiliar, né, elevado a 2, tá? E vezes 2. Por que vezes 2? Porque 2 vai ser a derivada da expressão que está dentro do parênteses. É aquela regra da cadeia. Né? Aqui seria a derivada do f de g de t em relação a g de t, e aqui a derivada do g de t em relação a t. Tá? E aí você faz as operações e entrega o resultado. Tá? Um exemplo que a gente pode fazer combinando as regras que eu acabei de mostrar para vocês é esse aí. Depois nós vamos resolver esse problema com as regras do Feynman. Tá? Então, primeiro, o domínio dessa função é R. É importante a gente não ficar totalmente vendido aí, sem saber com o que você está lidando. Né? Nós temos uma função, é bom você determinar antes o domínio dela para não chegar a conclusões falsas sobre o comportamento dessa função. Aqui você tem um radical, o radicando tem que ser positivo, né? Mas isso é tranquilo, porque 1 mais x ao quadrado vai ser maior do que 1 para qualquer x pertencente a R. Por outro lado, como esse radical está no denominador, ele não pode ser nulo. Né? Então nós temos que garantir que isso não seja nulo, mas também está garantido, porque como isso vai ser no mínimo igual a 1, não haverá problemas com a divisão por zero, e o domínio dessa função é o conjunto dos números reais. Bem, o que nós temos aqui? Pelo método tradicional, eu posso utilizar, por exemplo, a regra da divisão, né, de frações. O U vai ser o numerador, tá, aqui representado, e o V é o denominador. Tá? A regra vocês conhecem, né? A derivada, então, dessa função vai ser a derivada do numerador vezes o denominador, menos, já vamos escrever, o numerador vezes a derivada do denominador sobre o quadrado do denominador. Tá? Aquela expressão que eu mostrei lá. Essencialmente é isso. Só que aqui você tem uma derivada que vai te dar um pouco de trabalho. Né? Então, primeiro, a gente vê que o 5 é um fator comum a todos os termos, coloca, né, fora dessa fração, coloca em evidência. E aqui, o que sobrou, nós destacamos aqui em amarelo a primeira derivada, em vermelho a segunda derivada, para facilitar a compreensão. E aqui eu tenho uma derivada de produto, não é isso? Então nós vamos ter que aplicar aqui aquela regra da derivação de produto. Olha que trabalheira, né? Então aqui vai ficar a derivada da primeira, que é 1, vezes a segunda, tá? Mais a primeira, x, vezes a derivada da segunda. Aí aqui você vai derivar o cosseno ao quadrado de 3x, você tem que aplicar a regra da cadeia, né? Deriva o quadrado do cosseno em relação ao cosseno de 3x, então dá 2 cosseno de 3x, e depois deriva cosseno de 3x em relação a x, menos 3 seno de 3x. Tá? Multiplica por raiz de 1 mais x2, né? E aqui repete e deriva essa expressão, derivada de raiz quadrada. Você pode considerar que a raiz quadrada é um expoente meio, né? Então fica 1 mais x2 elevado a meio, o expoente meio desce, vezes, aí fica 1 mais x2 elevado a meio menos 1, menos meio, isso é 1 sobre a raiz quadrada, por isso que ela aparece no denominador, e aí você aplica aqui a derivada do radicando, regra da cadeia, vezes 2x, tá? Só revisão, só para a gente lembrar o básico. E sobre o quadrado do denominador, então vai ficar 1 mais x ao quadrado, né? Quadrado da raiz, uma operação desfaz a outra, são operações inversas, então você recupera o radicando sozinho, 1 mais x ao quadrado. Bom, fazendo aí agora as operações, né, as multiplicações, cancelamentos, simplificações,
você obtém o resultado final. Não é simples, mas não era esse o problema, né? A ideia é a gente obter o resultado, depois podermos comparar com o método do Feynman, tá? Vamos utilizar, então, finalmente, vamos ver como é o processo do Feynman, né? Que ideia é essa? É a seguinte. Primeiro, escreva a função original, tá? 5x cosseno ao quadrado 3x, ou raiz de 1 mais x2. Muito bem. Coloque na frente um colchete, tá? E aí, o que vai aparecer dentro desse colchete? Uma soma de termos, tá? Esses termos são frações e os seus denominadores serão os fatores que você tem na função original. Então, você vai considerar que esse é o segredo. Você vai considerar que a função original é um produto de vários fatores. O que está no denominador também é considerado fator com expoente negativo. E aí você, na sequência de frações, você escreve nos denominadores cada um dos fatores que compõem a função, ignore a constante e também ignore os expoentes desses fatores. Por enquanto, escreva só os fatores dos denominadores. Em seguida, você vai multiplicar cada uma dessas frações pelo expoente do fator que originou aquela fração, né? Então, aqui o x, o expoente é 1, então o fator 1 na frente. O cosseno de 3x, o expoente é 2, fator 2 na frente. 1 mais x2, veja que esse aí é raiz quadrada no denominador. Então, o expoente é menos meio. É como se fosse tudo isso aqui, vezes 1 mais x ao quadrado elevado a menos meio. Então, expoente menos meio aqui. E, finalmente, simplesmente faça a derivada dos termos que estão no denominador, ou seja, dos fatores. Então, a derivada de x é 1, é ela que vai para o numerador. A derivada de cosseno de 3x em relação a x é essa aqui, é ela que vai para o numerador. A derivada de 1 mais x2 em relação a x, 2x, é ela que vai para o numerador. E, em tese, acabou o método de Feynman. O resto é operação algébrica, né? Eu simplesmente fiz as operações e chegamos nesse resultado. O Feynman entrega o resultado dele aí. Eu sugiro você ir um pouco além, porque quando você olha a derivada dessa maneira, você pode ter uma certa dúvida. Por exemplo, você pode não é bem dúvida, você pode chegar a conclusões que não são reais. Por exemplo, batendo o olho aqui no que está no colchete, parece que essa derivada não pode ter no seu domínio x igual a zero, porque nós temos a divisão por x aqui. Mas isso não é bem verdade, porque nós temos um x aqui no numerador. Se eu efetuar essa multiplicação, vai desaparecer o x do denominador. Então, a minha sugestão é que você não entregue o resultado dessa maneira, que você efetue o produto aqui dos termos que estão no colchete pelos fatores que aparecem nos denominadores. Tá? Então, aqui tem o x, eu vou multiplicar então, pelo x, e aqui tem cosseno de 3x, vou multiplicar por cosseno de 3x. Só, não por cosseno ao quadrado, porque aqui eu tenho dois fatores cosseno. Né? Então, eu vou preservar, eu vou reter um e multiplicar o outro, que eu preciso apenas de um fator cosseno para tirar esse denominador, para simplificar esse denominador aqui. Então, essa é a minha sugestão. Feynman entregava desse jeito, eu prefiro seguir essa sugestão que eu passei para vocês. Então, eu simplesmente multipliquei os termos que estão no colchete por x, por causa desse denominador, e por cosseno de 3x, por causa desse denominador. Então, sobrou do lado de fora 5 cosseno de 3x sobre a raiz, tá? E para dentro foi multiplicado por x cosseno de 3x. O resultado está aqui. Depois é só álgebra fazer essa soma aqui, não é? Não precisa de entrar em detalhes, o resultado aparece aqui, idêntico ao que nós obtivemos pelo processo original. A diferença é que a técnica do Feynman simplifica a operação de obter a derivada. O resto é álgebra, você pode fazer do jeito que quiser. Apenas um detalhe, da forma que nós obtivemos esse resultado, você vê que o domínio da função agora da derivada é o conjunto dos números reais, não há nenhum problema. Seria muito interessante a gente ver o exemplo que o Feynman utilizou com os alunos dele, que é esse que eu estou mostrando para vocês agora. É uma soma de duas funções, um pouco complexo, né? Mas a ideia do Feynman era
mostrar as várias possibilidades, né, do método dele. E a primeira coisa que eu faço aqui é algo que o Feynman não fez e que eu recomendo a vocês. Procurem primeiro verificar se a função com a qual vocês estão trabalhando pode ser simplificada, pode ser escrita de uma maneira mais simples. Neste caso aqui, isso acontece. Tá? É o exemplo do Feynman, ele não simplificou, mas eu acho interessante fazer isso. Então, primeiro, tá? Eu já coloquei anotado aí, destacando rapidinho. Primeiro, você tem aqui t elevado a 3 meios. Isso é a mesma coisa que raiz quadrada de t elevado ao cubo. É outra maneira de escrever, né? E, portanto, nós temos aqui a raiz quadrada de t. Ora, isso exige que o t seja não negativo, tá? E, por outro lado, isso aparece no denominador, portanto, ele não pode ser zero. Logo, aqui nós já temos a exigência de que t seja maior que zero. Portanto, uma observação sobre essa função que o Feynman colocou. Depois que você descobre isso e vai analisar os outros problemas que poderiam aparecer, porque você tem radicais, você sabe que o radicando não pode ser negativo, mas com a exigência de que t seja maior que zero, todos os radicandos serão não nulos, serão positivos, melhor dizendo. E, portanto, tá, é rápida verificação, aqui aparece, e também aqui outro. Em todos os casos teremos radicandos positivos, não terá problema a extração da raiz quadrada. Então eu concluo que o domínio dessa função é o conjunto de todos os números estritamente positivos, né, que pode ser representado por R mais estrela, como nós colocamos aqui. A outra observação importante, que simplifica muito as coisas, é que temos aqui 6 e temos 4 elevado a 3 meios no denominador. Aqui eu fiz as operações que permitem simplificar esses dois números, né, e chegar à expressão 3/4 simplesmente. Temos ainda que no numerador aparece t ao cubo menos t ao quadrado. Ora, t é fator comum aqui, tá? Então eu coloquei em evidência, como tem o fator 2 aqui, ele sai como t ao quadrado e fica t2, t ao quadrado menos 1 elevado ao quadrado também. Então você vê que aqui aparece um t ao quadrado, né? E ainda, o que acontece? No denominador, nós temos t elevado a 3 meios, né? Aqui já vimos, e temos um fator comum t na raiz quadrada. Tá? Coloque em evidência esse termo t, ele sai t elevado a meio porque estava dentro da raiz. Você vai somar, você vai multiplicar t elevado a meio por t elevado a 3 meios, somam-se os expoentes, fica t ao quadrado, raiz de 1 mais 5t. Por tudo isso que eu expliquei, você vê que eu vou ter um expoente t ao quadrado no numerador e outro t ao quadrado no denominador. Vou simplificar os dois. Isso é possível, já que o t é diferente de zero, né? Já vimos isso. E aí a função vai poder ser escrita dessa maneira, que fica bem mais simples do que estava antes. Isso facilita os cálculos que o Feynman vai propor. Primeiro você vai preservar a função. Tá? Então nós temos aqui a soma de duas funções, né? Então, a derivada da soma é a soma das derivadas, ele vai usar a mesma técnica em cada um dos termos. Então, ele vai preservar a função e essa função vai ser seguida de alguma coisa. O quê? Colchetes. Tá? Então, ela vai ser multiplicada por um conjunto de termos, uma soma de termos que vão estar dentro desses colchetes. Para facilitar a visualização, eu coloquei cores diferentes, os vários fatores. Destaquei aqui o expoente 2. Tá? E aqui destaquei a raiz quadrada, neste caso aqui. Só para a gente começar a trabalhar. Ao fator 1 mais 2t ao quadrado vai corresponder à fração de denominador 1 mais 2t ao quadrado. Essa fração vai ser multiplicada pelo expoente do fator 1 mais 2t ao quadrado, que é 1. Tá? Então está aqui 1. E depois você vai fazer a derivada desse denominador, né? Derivada do fator aqui. Vamos fazer a derivada 4t. Observe que Feynman manda ignorar a constante que antecede o produto de fatores que caracteriza essa função. No caso, uma parte da função. A outra eu deixei para trabalhar depois. Tá? Na verdade, essa técnica poderia ser pensada como incluindo entre os fatores a constante. Só que na hora de você colocar aqui a constante iria para o denominador e o numerador da fração seria a derivada dessa constante. A derivada de constante é zero. Portanto, não vai aparecer o termo referente à constante. Por isso que Feynman manda ignorar. Tá? Prosseguindo,
Vocês já perceberam o que vai acontecer agora, né? Eu vou acrescentar outra fração. Essa outra fração tem como denominador o outro fator, t ao quadrado menos 1. Ignore o expoente, né? O expoente ignore o denominador. O expoente vai aparecer como um fator multiplicando essa fração. Tá? Então o expoente 2 aparece como fator e o numerador é a derivada do denominador. Prosseguindo, vemos então, vamos agora tratar do fator 1 mais 5t, que está em raiz quadrada do denominador. Ora, nós já dissemos que isso pode ser considerado um fator de expoente menos meio. Meio por causa da raiz, menos porque está no denominador. Por isso, nós vamos escrever aqui 1 mais 5t no denominador, vamos fazer a derivada disso, dá 5, e o fator que aparece aqui na frente é qual? Menos meio, como eu expliquei. Para o primeiro termo da função, Feynman, esse é o processo. Tá? O resto seria a gente fazer as contas e fazer aquela multiplicação que eu sugeri no exemplo anterior. Tá? Vamos ver como que vai ficar. Aqui a conta foi efetuada. Né? Isso pode ser trabalhado. Não se assustem, isso que vocês estão vendo aí é a álgebra que eu fiz para chegar a uma expressão final mais interessante para esse exemplo do Feynman. Então, isso que está aqui, essa linha que está aqui, ó, é aquele resultado que nós obtivemos no último slide, que seria o que o Feynman já entrega como resultado final do processo dele. Eu sugiro, como eu disse a vocês, que você multiplique, você pegue os fatores que aparecem aqui e que aparecem nos denominadores, multiplique esses fatores pelos termos que estão dentro do colchete, para evitar que apareça no denominador o que não for necessário, que pode te levar a alguma conclusão errônea sobre propriedades dessa função. Então, como aparece aqui 1 mais 2t ao quadrado, eu multipliquei 1 mais 2t ao quadrado pelo que está no colchete, tá? O resultado aparece aqui, e também multipliquei t ao quadrado menos 1 pelo que está dentro do colchete, porque ela aparece aqui nesse denominador. Tá? Só um fator, eu retive o outro fator t ao quadrado menos 1, é ao quadrado, retive t ao quadrado menos 1 e multipliquei por t ao quadrado menos 1. Resultado da multiplicação, portanto, desses termos por 1 mais 2t ao quadrado e por t ao quadrado menos 1 está aqui, e aí já seria uma resposta que satisfaria o meu padrão de qualidade. Entretanto, só por curiosidade, eu resolvi fazer as contas, né? E aí fiz as contas aqui, somei esses termos, né? Utilizando como máximo denominador comum 2 que multiplicam mais 5t. Efetuei os cálculos. Esse 1 mais 5t vai passar para fora. Aqui tem 1 mais 5t elevado a meio, né? Porque é raiz quadrada. Então, é expoente meio aqui com expoente 1 aqui. Soma os expoentes, né? E aí você tem 1 mais 5t elevado a 3 meios. Tá? E todos esses termos aqui são multiplicados, somados, reunir os termos semelhantes, né? Os monômios semelhantes, aqui TA4, TA3, TA2, e o resultado final é esse que vocês veem aqui. Não há necessidade de ficar lendo esse resultado, é apenas para constar, né? O que seria o resultado final da conta do Feynman para o primeiro termo da sua função. O segundo termo está aí colocado, né? A resposta final está aí colocada. E vamos nos lembrar que tem um segundo termo. Para o segundo termo, o que vai acontecer? Vamos tratar dele sozinho, tá? A mesma ideia. Você preserva a expressão da função, né? Coloca um colchete, e esse colchete vai ter como termos as frações cujos denominadores são os fatores que compõem a função original. Então, 1 mais 2t, e esse termo aqui, o denominador, que é um único fator. Aparece aqui. Em seguida, os expoentes aparecem como termos, né, como fatores que vão multiplicar esses termos. Então, raiz quadrada, expoente meio, e aqui expoente menos 1, que está no denominador, né, ao menos 1. Fazemos a conta, né, e colocamos agora, em seguida, os numeradores, que são as derivadas desses denominadores, derivadas em relação a t, a variável original. Isso está feito aqui, né? Este termo é derivado que está aqui embaixo, sem maiores considerações, vocês já conhecem bem isso.
Eu fiz aqui a álgebra, né? Prosseguir fazendo a álgebra, e esse termo vai simplificar com esse. Tá? Aqui já não aparece tanto aquela situação em que seria vantajoso eu sair fazendo a multiplicação aqui, né? Não é o caso. Eu resolvi apenas fazer a operação aqui, tá? Nessa subtração de frações. O resultado final é este, mas está numa grande vantagem em relação ao que estava antes. Portanto, aqui é ao gosto do freguês se faz essas operações ou não. Tá? E aí, finalmente, então, com isso, a gente pode exibir o resultado final da derivada da função que o Feynman apresenta na aula de revisão dos seus alunos. Ele não obtém esses resultados, ele deixa só a operação dele montada e deixa o pessoal se virar e falar, olha, é isso aí, eu só queria que vocês conhecessem o método. Né? Então, vocês veem que o método dele, a vantagem que eu vejo é a simplicidade da sequência de operações. Né? Preserva a função, abre o colchete e coloca aquela sequência de frações que tem uma forma bem mecânica, né, de ser construída. Depois um pouquinho de álgebra e fechamos o problema. Não é um método muito popular, mas eu acho que deve ser conhecido e deve ser divulgado, já que ele traz, né, uma certa facilidade, talvez maior segurança, menor probabilidade de erros por parte de quem está efetuando as derivações. Você pode estar se perguntando a essa altura, e qual que é a razão, qual que é a justificativa desse método do Feynman? Primeiro, vamos escrever em termos genéricos, né, o que ele faz. O que ele faz é o seguinte, ó, se você consegue colocar a sua função na forma de uma constante e um produto de fatores, U, V, W, todas as funções de x, né, cada uma elevada a um certo expoente, A, B, C, essa reticência é porque a gente pode ter qualquer de fatores. Né? Então, se a função pode ser escrita dessa maneira, aí Feynman diz que a derivada dela pode ser expressa dessa forma aqui. Ó. É a própria função vezes um produto em que os termos são cada um dos fatores no denominador, o V, W, denominador, e o numerador correspondente à derivada desse fator em relação a x. E cada uma dessas frações multiplicada pelo respectivo expoente. Então, genericamente, é esse que é o método que o Feynman propõe para funções que podem ser escritas dessa maneira. Bem, dá para a gente verificar de onde sai isso? Sim. A ideia é a seguinte. Vamos supor que você tenha uma função que seja um produto de n fatores, o 1, o 2, o 3 até o n. Cada um desses fatores é uma função de x. Tá? É conhecido no cálculo, é uma regra bem conhecida no cálculo, que a derivada dessa função é uma soma com n termos. Cada um desses termos tem n fatores. Esses n fatores são os fatores originais da função, com uma diferença. No primeiro termo, o primeiro fator foi substituído pela sua derivada em relação a x. No segundo termo, o segundo fator é substituído pela sua derivada em relação a x, e assim por diante, até que no enésimo termo, o enésimo fator é substituído por sua derivada em relação a x. Essa regra é consequência daquela regra do produto. Se uma função é o produto de duas outras, U vezes V, a derivada é derivada de U vezes V mais U vezes a derivada de V. É a mesma ideia. Tá? E ela pode ser demonstrada, essa regra que eu estou mostrando para vocês agora, ela pode ser demonstrada, por exemplo, pelo princípio da indução finita a partir daquela regra que eu comentei com vocês, do produto de dois fatores. Tá? Mas não fiz isso nesse vídeo, não acho necessário, sei lá, no cálculo. Se houver necessidade, a gente pode até fazer um vídeo mostrando isso. Então, aí a partir dessa regra que eu mostrei, que é bem conhecido do cálculo, a gente deriva imediatamente a regra do Feynman. Olha só. Então é o seguinte, suponha que a função pode ser escrita ao estilo do Feynman, né? Uma constante vezes o produto de fatores U, V, W, cada um com seu expoente próprio. Eu posso, então, dizer o seguinte, que a derivada dessa função vai ser k vezes a derivada da função que é representada pelo produto de fatores. Tá? E essa derivada do produto de fatores é aquela regra anterior. Né? São n termos. Né? Aqui eu não coloquei n genericamente, né? Eu coloquei reticência, mas fica subentendido, né? Que o número de termos é o mesmo dos fatores. E aí, em cada termo,
o fator respectivo é substituído por sua derivada. No primeiro termo, substituído pela derivada do primeiro fator. No segundo, o segundo fator substituído por sua derivada e assim por diante, como vocês já viram antes. Essa derivada pode ser rapidamente feita, né? Utilizando a regra da cadeia. A derivada de u elevado a a em relação a x vai ser a derivada de u elevado a a em relação a u vezes du dx. Essa derivada aqui, tranquilo, desce o expoente, né? Preserva aqui a base e o novo expoente fica sendo a menos 1. Isso é a primeira derivada. Multiplica por du dx. Tá? U elevado a menos 1 é o a sobre u. Né? Quando eu faço isso para as outras derivadas, eu vou obter a mesma coisa, é só trocar as letras. Tá? A derivada de v elevado a b em relação a x vai ser essa expressão aqui e assim por diante, todas mantendo a mesma sequência de termos. Tá? E aí eu vou substituir isso na expressão que nós temos aqui em cima. Então, onde está du dx, eu vou trocar por a, u elevado a sobre u, du dx. E assim por diante. Olha o que vai acontecer. Olha só. O que vai acontecer é que em cada termo eu recuperei, onde estava a derivada de u elevado a a, eu recuperei o próprio fator u elevado a a. Tá? Recuperei u elevado a a aqui, recuperei v elevado a b aqui, w elevado a c aqui. Então, em cada um desses termos, eu recuperei a função original. Tenho o a, vb, wc, o a, vb, wc, o a, vb, wc. Eu posso, então, extrair esses termos, né, colocá-los em evidência, para recuperar a função original. Tá? Então, eles saem dos parênteses, né, e dentro dos parênteses vão sobrar os termos que eu destaquei em cor. Né? Aqui, ó, no caso aqui, vai sobrar a du dx sobre u, né? Olha lá, ficou assim. Aqui vai sobrar b dv dx sobre v e assim por diante. Aqui eu recuperei a função original, portanto eu posso escrever que a derivada de f em relação a x é a função original que multiplica essa soma de termos e aquela mesma que o Feynman tinha proposto como método. Então essa é a ideia que o Feynman propôs, muito curiosa, muito interessante, né? E espero que seja útil para vocês em alguns momentos aí da vida de calculista, né? Seja na física, na matemática, onde for que você necessite aí de dominar a técnica de cálculo de derivadas. Muito bem, pessoal. Essa técnica do Feynman eu uso eventualmente, acho muito interessante e quis compartilhar com vocês. Espero que vocês tenham gostado. E aqui, como curiosidade, é exatamente neste livro, tá, que foi publicada essa técnica, né, que é um dos meus livros de cabeceira, como são os outros 3 livros do Feynman, da The Feynman Lectures on Physics, que eu recomendo para todo mundo que gosta de física. Muito bem. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Queria muito compartilhar esse conteúdo com vocês. Comente se você já conhecia, comente o que você conhece do Feynman. Diga se você já usou essa técnica, o que você achou dela. Dê sugestões, diga se você gostou dos cálculos que eu mostrei, se achou alguma coisa estranha. Não deixe de comentar. Estamos aqui justamente para essa partilha, para esse comentário e para uma troca, né? Vocês podem me trazer novidades a respeito daquilo que eu estou mostrando para vocês. Fico muito grato pela companhia. Dê um like para ajudar na divulgação do canal. Inscreva-se se você ainda não se inscreveu. Divulgue para os seus amigos, compartilhe e vamos em frente no interesse da ciência. E não se esqueça, neste canal, a ciência é a nossa meta e a educação é o caminho. Até a vista!